O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, bateu de frente com Donald Trump. Com uma semana à frente da Casa Branca, Trump iniciou uma política rígida de deportação, usando símbolos bélicos como algemas, corrente nos pés e aviões militares para mandar os imigrantes sem registro para os seus países de origem. O Petro se recusou a receber os aviões dos Estados Unidos. Isso abriu margem para uma crise diplomática entre os países. O novo ocupante da Casa Branca, então, ameaçou taxar os produtos colombianos, o que foi respondido na mesma moeda pelo Petro. Nessa queda de braço, Petro precisou recuar, mas fincou uma bandeira de resistência à ofensiva do Trump. Diversos especialistas em política internacional apontam que, nesse segundo mandato, o republicano deve concentrar as forças na América Latina, tentando afastar a influência da China numa região que, durante quase todo o século XX, esteve sob a alça de influência dos Estados Unidos. Nesse cenário, o Brasil é um dos países estratégicos nessa equação. Ligado aos BRICS, o bloco formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, o Brasil tem afinado a sua relação com a China e discutido uma nova moeda para as transações do bloco, substituindo o dólar. A reação do presidente da Colômbia mostra que, mesmo estando do lado mais fraco da corda, é possível tensionar e resistir. Quarta-feira, 29 de janeiro de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje eu converso com Wagner Iglesias, que é doutor em Sociologia e professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Professor, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Olá, Gabriela, tudo bem? Eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui no Em Detalhes do ICL. Prazer te receber, professor. Vamos lá. Quero começar falando da carta do presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, dizendo, entre várias outras coisas, que o país, a Colômbia, exigia respeito, que imigrante tinha que ser tratado com dignidade. Sem levar em conta o acordo das diplomacias depois, eu queria entender qual é o peso que essa carta tem, né? Porque esse acordo depois a gente pode até discutir aqui, enfim, são dois países com um peso de Davi e Golias. Mas o movimento que isso gera é o que eu quero entender. Ele também chamou muito atenção para a história da América Latina, a gente teve uma repercussão internacional muito grande, coloca os holofotes na Colômbia e diria também para a América Latina, mobilizando a imprensa, talvez gerando uma pressão. Qual é a avaliação que o senhor faz disso? Eu acho que é uma carta que tem muito a ver com a própria personalidade pública do presidente Gustavo Petro. Eu queria começar esse nosso bate-papo lembrando que ele foi uma das primeiras lideranças a condenar a ação de Israel na faixa de Gaza, né? Foi um dos primeiros a se colocar de uma maneira bastante contundente em relação a isso. E o Petro tem se colocado de maneira contundente em relação a várias outras questões muito polêmicas e muito sensíveis do plano internacional. Essa carta é uma carta que tem um tom quase poético. Eu acho que ela vai acabar se constituindo, daqui a alguns anos, como um documento histórico. Mas isso, a depender do desfecho que nós teremos, não desse acordo que foi feito agora entre Colômbia e Estados Unidos, que eu até acho que nem foi muito bem um acordo, né? Mas de toda forma a gente fala disso daqui a pouco. Mas do que essa carta pode motivar, de como ela pode ser uma semente para uma atuação mais próxima entre os países da América Latina, principalmente nesse mundo que está extremamente conflagrado, e onde aquele país que historicamente teve muito peso sobre a nossa região, né, nos últimos 200 e tantos anos, que são os Estados Unidos, onde esse país está hoje governado por uma liderança num certo sentido até violenta, né? Pelo menos do ponto de vista retórico, do ponto de vista dos discursos e do ponto de vista até de algumas ameaças, né? Como ele fez à Colômbia, poucas horas depois da divulgação dessa carta, e que acabou conduzindo a um desfecho, né? Assim, nos primeiros momentos após
a publicação da carta, houve uma coisa muito efusiva, né? Saudações por parte de pessoas em toda a América Latina. Depois de algumas horas, a partir da reação da Casa Branca, né, do governo de Donald Trump, aí houve uma espécie de um anticlímax, né? Mas de toda forma, houve um anticlímax porque a Colômbia teve que voltar atrás, né, nos seus pressupostos iniciais. Mas de toda forma, eu acho que essa carta pode sim ser uma semente para servir, né, nos próximos anos como uma tentativa de unir um pouco mais os estados e os povos latino-americanos no sentido da gente construir aquilo que é uma tarefa que a América Latina tem diante de si há 200 anos, pelo menos, né, desde os seus processos de independência, que é construir graus crescentes de autonomia e de soberania. Então, a carta, nesse sentido, se a gente olhar para o futuro, eu acho que ela é auspiciosa. Se a gente olhar para o momento de agora, ela, infelizmente, não chegou, né, a termos, digamos, mais concretos. De toda forma, o presidente Petro disse, né, tem dito, e os seus seguidores, os seus apoiadores, e setores das esquerdas na América Latina, que ele acabou conseguindo o seu objetivo, que era fazer com que os repatriados, aquelas pessoas que foram deportadas de nacionalidade colombiana, não fossem transportados dos Estados Unidos para a Colômbia em condições degradantes, né, em condições que respeitassem os seus direitos como pessoas humanas, né, não fossem acorrentados, algemados, etc. e tal, e que pudessem ser transportados de uma maneira, e recepcionados, né, na Colômbia de uma maneira digna. Professor, é muito interessante essa análise que você faz, porque alguns especialistas justamente falam do peso dessa carta e, na verdade, dessa movimentação que a gente vai entender melhor na reunião da CELAC, como os países da América Latina vão se organizar. Então, a médio, a longo prazo, pode-se criar talvez uma estratégia para responder aos Estados Unidos. Antes da gente entrar nesse aspecto, eu queria trazer um pouco um histórico de como que foi, e foi muito rápido, né? Nesse final de semana, os Estados Unidos anunciaram uma série de sanções, dentre elas, suspensão da emissão de vistos para os colombianos. O Trump anunciou tarifas de 25% sobre os produtos colombianos para se levar até 50% ao fim de uma semana, banimento de viagens de membros do governo colombiano para os Estados Unidos e também, além de inspeções mais rigorosas contra os cidadãos colombianos e sanções bancárias e financeiras à Colômbia. E aí o Petro, como resposta a isso, disse, olha, se o Trump vai impor essas sanções, se o governo dos Estados Unidos vai impor, a Colômbia vai responder na mesma medida. Só que depois, algumas pessoas avaliam como recuo, outras não, dizem que, na verdade, foi um acordo, e aí eu quero ouvir a sua avaliação nesse sentido, mas fato é que existe uma pressão dos Estados Unidos que são capazes de exercer, que é muito maior do que a da Colômbia como um país sozinho na América Latina. Mas as diplomacias chegaram a esse acordo, vou colocar dessa forma, para te ouvir a partir de traçar esse panorama. O México também seguiu nessa linha, mas vamos lá, né? Qual é a força que isso pode ter a médio e a longo prazo? Eu acho que você colocou muito bem, Gabriela, quando você falou no início, né, na apresentação dessa nossa conversa aqui, em Davi e Golias, né? É absolutamente impossível comparar o poderio econômico dos Estados Unidos, o seu poderio político, o seu poderio militar, geopolítico, a sua influência cultural, não só nas Américas, mas no planeta todo, com o poderio que a Colômbia tem, né? Não tem como. Eu falo em recuo porque eu acho que quando o presidente Petro disse, ok, nós vamos então, vocês vão botar 25% em cima do nosso café, do nosso petróleo, das nossas flores, etc. e tal, que são os principais produtos que a Colômbia exporta para os Estados Unidos. E aí ele disse, então a gente vai botar 25% em cima daquilo que a gente importa de vocês. E ele teve que retirar rapidamente, porque a Colômbia é mais um país latino-americano, como tantos outros, como praticamente todos, talvez a exceção seja o México hoje, que exporta bens primários e importa bens manufaturados. No caso da Colômbia, o que ela importa principalmente dos Estados Unidos? Eu peguei os dados aqui, estou até olhando, quase 1/3 de tudo que a Colômbia compra dos Estados Unidos é combustível. Ela exporta petróleo cru e importa gasolina e óleo diesel, né? Ou seja, combustível refinado. E se
a Colômbia elevasse as tarifas em tudo aquilo que as tarifas de todos os produtos que ela importa dos Estados Unidos, isso ia ter um impacto inflacionário enorme na economia colombiana. Ou então ela ia ter que começar a importar de outros fornecedores. Talvez não fosse difícil, né? A Venezuela está ali do lado, ou seja, poderia haver todo um rearranjo. Mas eu acho que houve uma pressão enorme, não só do governo dos Estados Unidos, nesse caso, para que o Petro retirasse isso e fosse para uma negociação, mas também dos próprios empresários colombianos, da própria economia nacional colombiana, para que esses insumos, como eu estou falando de gasolina e óleo diesel, mas provavelmente peças, máquinas, etc., também a Colômbia compre dos Estados Unidos. Tudo isso, né, ia ficar sobretaxado, ia ficar mais caro, provocaria um desarranjo na economia. Então, assim, do ponto de vista discursivo, do ponto de vista de marcar posição, do ponto de vista político, do ponto de vista simbólico, e lá na frente, talvez até histórico, o posicionamento do presidente Gustavo Petro foi acertado e, numa certa medida, foi até vitorioso. Do ponto de vista concreto, das relações reais, de comércio internacional, né, de política, daquilo que é urgente, daquilo que é momentâneo, daquilo que vai acontecer na próxima semana, ele teve que fazer um recuo, na minha avaliação. E isso ficou um pouco ruim, porque o Petro já vem, eu estava consultando um pouco nesses últimos dias as encuestas, né, as pesquisas de popularidade do presidente Petro. E tem número para todo gosto. Tem número para todo gosto, mas a maioria das pesquisas mostram que a popularidade dele não é das maiores, está em queda, né, vem caindo nos últimos tempos. Ele já não tem maioria no Congresso Nacional. Então eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que essa ideia, essa sensação de que teve que recuar e consentir que os deportados continuassem vindo, mas pelo menos não vêm em condições degradantes, eu acho que na sociedade colombiana isso pode ter sido lido por uma boa parte da sociedade como uma derrota de Petro e talvez desgaste um pouco mais a sua imagem junto a uma parte do eleitorado. Eu ia justamente perguntar isso, professor, sobre a popularidade do governo colombiano. Dá para dizer que o Petro está ameaçado? A gente falou aqui no ICL também sobre a cobertura da imprensa, sobre tudo que está acontecendo. Nesse final de semana, o que se falava era realmente de um desgaste. Esse era o olhar que a imprensa colocava ali. Então, qual é a situação de momento no país? Como é que isso mostra um termômetro? E aproveito para te pedir para traçar talvez um histórico, porque não houve condição política do Petro manter a frente ampla na Colômbia, que foi formada na eleição dele, né? O nome na Colômbia é o Pacto Histórico, né, que levou aí setores de esquerda, centro-esquerda, etc. e tal, pessoas que militaram na guerrilha, que depuseram as armas depois, a formar essa grande frente ampla, né, para apoiar a candidatura dele e a vitória dele. Inclusive, eu me lembro que em 2022 falava-se até, havia rumores de que talvez se ele ganhasse ele não conseguisse assumir, etc e tal. Não, ele assumiu. O problema é que ele tem uma dificuldade de governar enorme. Nesse momento, por exemplo, Gabriela, o Gustavo Petro está tentando, né, nos últimos meses, vem tentando implementar 3 grandes reformas, né, que tem que passar pelo Congresso, que tem que ter a análise da Suprema Corte, etc e tal. Uma reforma é tributária, né, cobrar mais impostos dos mais ricos e cobrar impostos de toda essa indústria dos jogos, digamos, jogos de azar, das apostas, etc e tal. Uma outra reforma que é previdenciária, que é diminuir a idade mínima de aposentadoria para beneficiar, sobretudo, a população mais pobre, e há muita pobreza na Colômbia, né? A Colômbia, junto com o Brasil e com mais alguns outros países da América Latina, estão ali entre os campeões mundiais de desigualdade social. E além da desigualdade, a Colômbia tem muita pobreza também. Então, a reforma tributária, a reforma previdenciária, que acaba sendo, né, a reforma previdenciária é cidadania, né, para essas populações que não foram nunca assistidas pelo Estado. E a terceira reforma é a criação de uma espécie de SUS na Colômbia, um sistema único de saúde, financiado com uma tributação maior em cima dos mais ricos, né, em cima do capital, e ofertado para a população, né? Então, Petro tentou ir por essas três frentes, e todas elas têm sido duramente combatidas pela oposição. E a oposição na Colômbia, que foi governo durante muitos anos, é uma oposição de extrema-direita, muito vinculada aos Estados Unidos, muito vinculada a uma parceria que a Colômbia tem com os Estados Unidos há muitos anos,
né, que é o chamado Plano Colômbia, que é desde 1999, eu acho que ainda era o presidente Andrés Pastrana e era o presidente Bill Clinton que assinaram esse acordo pelo qual os Estados Unidos têm uma presença militar, uma presença de serviços de inteligência muito forte dentro do território colombiano, né? Então, essa oposição de extrema-direita, que é o ex-presidente Álvaro Uribe, o ex-presidente Ivan Duque, vários outros setores, ela, sempre que pode, ela tenta inviabilizar, né, esses avanços, essas reformas sociais que o Gustavo Petro tenta fazer. É um governo muito difícil. Eu, consultando as pesquisas, assim, tentar traçar um prognóstico, o que pode acontecer, tem eleição ano que vem, assim como tem eleição no Brasil, eu acho bastante difícil. Algumas pesquisas apontam alguma popularidade importante para ele, da ordem de 46% de aprovação, né, e outras apontam 60 e tantos por cento de reprovação. Mas eu acho assim, o Petro terá dificuldades, né, para eventualmente se postular ou apoiar alguma candidatura no próximo ano, porque o governo dele é um governo muito, né, de dar 2 passos para frente e 3 para trás, e não porque queira, mas porque tem muita oposição interna. Justamente eu quero perguntar um pouco sobre essa perspectiva, né? Porque é uma reta final do governo Petro, tudo bem, a gente falta 1 ano e meio para a campanha. Não existe reeleição na Colômbia, mas ele tem um candidato, eu te pergunto, se ele é forte e viável, seria o Gustavo Bolívar, que foi prefeito, e da direita a gente tem uma forte, assim, candidata que seria a Vicky Dávila, né, que é membro de uma família paramilitar, alguns foram condenados até por narcotráfico, então trazer um pouco dessa perspectiva que aguarda a Colômbia e quais são esses 2 perfis, se eles realmente devem ali ter um embate e se é possível para o Petro conseguir cacifar o Gustavo Bolívar como seu sucessor. Eu acho que é possível conseguir cacifar Gustavo Bolívar como sucessor, mas daqui até esse 1 ano e meio da campanha, para usar um verbo que está muito em moda, né? Talvez o governo dele tenha que entregar mais, e talvez uma parte da sociedade colombiana não identifique hoje que é um governo que entrega serviços e melhorias do ponto de vista econômico, do ponto de vista dos próprios serviços públicos, etc., né? Então, Gustavo Bolívar, que é o candidato de Gustavo Petro, vai ter dificuldades para defender esse governo, né? Por outro lado, há um apoio popular significativo entre setores mais pobres, né, da sociedade colombiana, que pode ali fazer dele um candidato competitivo. Já a candidata Vicky Dávila, eu acho que ela tem esse perfil de uma candidata já com essa cara de novo, né, da extrema-direita colombiana, né? As vinculações que você acabou de levantar deixam assim bastante explícitas, né, quais seriam as intenções de um governo dela, né, as prioridades, para onde esse governo iria olhar, né? A Colômbia tem um trauma enorme de mais de ou cerca de 60 anos de guerra civil, né? Então a gente pode pensar nas Farc, que depuseram armas, né, mas uma parte ainda está no fronte de batalha, de guerra civil. Tem o Exército de Libertação Nacional nesse momento, inclusive teve agora há pouco tempo atrás um embate entre essas duas guerrilhas e isso foi bastante traumático, foi mais um, digamos, entre aspas, mais um golpe no governo Petro, porque ele vem trabalhando por aquilo que ele chama de paz total, né, tentando efetivamente pacificar o país e não tem conseguido, na verdade, né? Há muitos interesses contra um acordo de paz na Colômbia. E houve também o próprio M19, que foi um movimento, né, de guerrilheiro que o Petro participou quando jovem, quando estudante, etc., né? E se a gente volta mais no tempo, além desses 60 anos de guerrilha, e de instabilidade, de muita violência, se a gente volta para o início do século XX, para a primeira metade, ou volta para o século XIX quase inteiro, a Colômbia sempre esteve conflagrada, né? E havia guerra civil entre setores das próprias oligarquias colombianas. E em 1949, se eu não me engano, surge uma alternativa popular, que era o Eliezer Caitan, que foi assassinado, os seus seguidores foram perseguidos e mortos também, né? Teve o Bogotaço, enfim, é um país muito conflagrado, de uma história, por um lado, riquíssima, né? Por outro lado, tristíssima, né? A história colombiana.
E pela primeira vez, né, que você tem efetivamente um presidente de esquerda no poder e que tem Pois muita é. dificuldade de governar. E a alternativa, caso ele não consiga dar continuidade a esse projeto, a alternativa é uma candidata, né, de extrema direita que vai conduzir a Colômbia de volta para o alinhamento automático com os Estados Unidos, como foram os governos de Álvaro Uribe e de Ivan Duque, né? O Plano Colômbia, que a gente falou aí no início, ou agora há pouco, ele originalmente é um plano para o combate aos narcotraficantes, mas a presença, né, da inteligência estadunidense no território colombiano durante todos esses anos também ajudou o exército colombiano a fazer o embate, o enfrentamento contra os grupos guerrilheiros de esquerda. Então, assim, o xadrez colombiano é extremamente complexo, dificílimo de ser resolvido. O combate ao narcotráfico ou o enfrentamento do Estado e a tentativa de aniquilar os movimentos de esquerda não deram certo, né? A Colômbia continua sendo um país com inúmeros problemas nesse sentido, né? E me parece que aí é muito de opinião pessoal, né? Subjetiva, portanto, mas me parece que a saída que Gustavo Petro apresentou nas urnas há 2 anos e pouco atrás para a população, né, essa tentativa de menos balaços, mais abraços, para a gente lembrar um lema que se usou na campanha de um outro líder importante recente da América Latina, que era o López Obrador no México, mas uma coisa mais ou menos parecida, vamos baixar a temperatura e tentar construir pactos e acordos e levar o país, né, levar a Colômbia, no caso, para um outro nível de convivência política e social, me parece que era uma saída, né? Mas ela tem sido boicotada sistematicamente por setores que discordam completamente, né, de um governo com o perfil do governo de Gustavo Petro. Muito importante, professor, esse histórico que você traz, porque a gente tem um governo que nunca foi de esquerda, então a máquina do Estado também é muito enraizada, né, na oposição à presidência. Eu acho que isso é um fator importante. Para a gente fechar a nossa conversa, eu quero trazer um pouco mais sobre essa reunião da CELAC que foi convocada com urgência, né? O encontro da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribe, na quinta-feira, dia 30. O que a gente pode esperar dessa reunião? Que postura que a América Latina pode fazer de enfrentamento à política migratória dos Estados Unidos, que tem sido muito violenta agora nesses primeiros dias de Donald Trump? Como bloco, quais são as dificuldades que os países podem enfrentar? Isso sem contar, eu falo em bloco, mas aqui, por exemplo, a gente tem Javier Milei na Argentina, que não vai fazer nenhum tipo de enfrentamento aos Estados Unidos. Mas que outras pautas podem entrar além de política migratória? O que isso pode ter de força como União da América Latina, como eu disse anteriormente, a médio e a longo prazo, né? E eu ouvi muitos especialistas dizendo que, ainda que seja uma política, uma união interessante, importante de ser feita agora, é inviável pensar num rompimento diplomático. Então, o que pode ser feito na prática? A primeira coisa a dizer é que a reunião da CELAC vai acontecer em Honduras. A atual presidência da CELAC é da presidenta Xiomara Castro, né, de Honduras, é uma pessoa da centro-esquerda. Curiosamente, a próxima presidência da CELAC vai estar sob o comando da Colômbia, né, dentro de pouco tempo. Eu acho que a América Latina tem tantas tarefas, né, assim, históricas, né? A gente falou agora há pouco da pobreza, são milhões e milhões de pessoas que vivem em condições bastante indignas na nossa região, em todos os países, né? Talvez o Uruguai seja uma exceção, mas assim, a maioria dos nossos países tem, né, populações inteiras vivendo em condições muito degradantes, muito indignas. A desigualdade social é um outro problema. A forma pela qual a América Latina se inseriu na economia mundial, ela foi inserida, na verdade, aí a gente podia voltar quase 500 anos no tempo, 5 séculos, né, de uma inserção subordinada, subalterna aos países ricos, né, no primeiro momento às potências europeias, depois aos Estados Unidos. E um outro desafio, além de superar esses três, a pobreza, a desigualdade, o tipo de inserção econômica pela qual a gente exporta bens primários, importa bens manufaturados e nunca consegue dar um salto, né, qualitativo nessa relação. Eu acho que uma outra tarefa importantíssima é combater a nossa desintegração, né?
A CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, ela é uma iniciativa deste século XXI que tenta, né, coordenar. Ela não é um órgão, né, ela é uma iniciativa que tenta coordenar, através dos chefes de Estado, políticas públicas em comum, posições diplomáticas em comum, né, reações a coisas, por exemplo, como essa da imigração, que estão acontecendo agora, em comum, e assim por diante. Quando a gente fala de CELAC, eu queria só fazer uma notinha de rodapé aqui, é importante dizer, da UNASUL, União de Nações Sul-Americanas, que já existiu, que foi atuante, que foi importante durante aquela chamada Onda Rosa, né, os presidentes Hugo Chávez, Lula, Cristina Kirchner, o Pepe Mujica, o Evo Morales, o Rafael Correa. A UNASUL hoje está praticamente morta, né, mas a CELAC sobrevive de alguma forma e vai se reunir para discutir essa e outras questões, basicamente tentar estabelecer, mas não vai conseguir estabelecer. E você já, né, disse o porquê, né, Gabriela? Não vai conseguir estabelecer uma linha comum de atuação diante de um governo que chegou chegando, né, que é o governo do Donald Trump. Chegou com muita ênfase, muito empenho em recobrar, né, as posições anteriores de poder e de mando que os Estados Unidos já tiveram, né? A impressão que eu tenho, eu posso estar enganado, me parece, o governo Trump avalia que China, Rússia, que o mundo efetivamente hoje é um mundo multipolar, né? China e Rússia são inevitáveis, vai ser muito difícil combatê-los de frente, então são essas várias disputas comerciais, tarifárias, etc., tecnológicas, etc. Tenho a impressão que o governo Trump quer, nesse momento, estancar o declínio dos Estados Unidos, recobrando a influência e a presença estadunidense naquilo que ele considera a sua área, sempre considerou a sua área natural de influência e de expansão, que é o continente americano. Então, para nós que estamos do México para o sul, do México até a Patagônia, e levando também em conta o Caribe, é uma pressão enorme, né, que todos os nossos países, os nossos governantes, as nossas sociedades, os nossos povos vão sofrer nesses 4 anos, nesse sentido de ou se alinha aos Estados Unidos ou vai sofrer as sanções, as represálias. Por que não vai ter uma saída comum, né, uma estratégia comum, um posicionamento comum nessa reunião da CELAC? Porque, de fato, você já mencionou aí o Javier Milei, né, alguém alinhadíssimo ao Donald Trump nesse momento. A Argentina é um país que conta, é um país importante, a terceira maior economia da América Latina, e existem outros países que, embora sejam menores do ponto de vista demográfico, econômico, que tenham menos importância, talvez, geopolítica, mas que contam também nesse arranjo todo. Eu mencionaria aqui o Paraguai, o Peru, o Equador, né? Esses países são países hoje governados por setores de direita ou até mesmo de extrema-direita, né? Talvez na América Central, precisaria me lembrar, El Salvador, né? Nayib Bukele. Então, não teremos aí uma posição comum nessa reunião da CELAC, porque existem alguns governantes, alguns países que nesse momento entendem que um alinhamento aos Estados Unidos é mais interessante do que um projeto mais avançado de integração regional da América Latina e do Caribe. Professor, eu quero muito agradecer sua presença aqui. O professor Wagner Iglesias é doutor em Sociologia, professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Obrigada, seja sempre muito bem-vindo. Até uma próxima. Eu que agradeço, foi minha primeira vez aqui no ICL. Na verdade, hoje nem tenho mais essa palavra, né? Eu sou um telespectador de vocês, estou sempre acompanhando em detalhes e toda a programação que tem de manhã, também vejo Chico Sá, Chico Pinheiro, tanta gente boa, né? Heloísa Vilela, e sempre que vocês quiserem me chamem aí que eu estou à disposição. Foi um prazer. Já fica o convite para você voltar, professor, vai ser um prazer te receber de novo aqui. E lembra você que a gente está quase chegando na data do nosso famigerado Mapa da Mina de 2025, as nossas previsões para a economia, para você saber onde alocar o seu suado dinheiro. O Eduardo Moreira vai apresentar as análises, previsões para esse ano, as melhores oportunidades de investimento em 2025. Então, fica esse lembrete para você. Vai ser nessa quinta-feira, para quem está me ouvindo pelo YouTube, amanhã, dia 30, 8 horas da noite. Você acessa em detalhesicl.com.br, que aí você garante a sua vaga, também dá um apoio para o nosso programa. Não perde essa chance de começar o ano bem informado, porque a gente tem muitas pautas econômicas para prestar atenção e entender tudo sobre esse cenário.
Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com o Mercado Investimentos. Na sequência, Rolê CL. E você pode ouvir um Em Detalhes sempre nas plataformas de áudio de segunda a sexta-feira. Até amanhã. Fala, turma. É amanhã o nosso evento, o Mapa da Mina 2025. Um evento importantíssimo, porque vai trazer as previsões para esse ano de 2025, um ano onde as pessoas estão extremamente apreensivas e nervosas em relação à questão da economia. Com razão. Tudo isso a gente vai falar amanhã. É às 8 horas da noite no horário de Brasília, tá bom? Não tem replay. Então coloca na agenda e amanhã a gente se encontra.